Fala, integrador, beleza? Como que é o seu processo de vendas? Como que você faz vendas? Como que você acredita que é vendas? Eu sou Gustavo, engenheiro eletricista, já faz uns 3 anos aí, 4 anos. E eu queria conversar hoje, uma conversa bem tranquila, sobre processo de vendas. Eu trabalho no mercado de distribuição já fazem 3 anos, mas sou integrador desde 2017, instalando, vendendo. E é uma dúvida que eu vejo muito grande, e como eu trabalho na distribuição há muito tempo, converso com vários integradores, grandes, pequenos, médios, a gente vê muita discrepância nos métodos de vendas. E eu fiz um resumo aqui, um compilado, que eu vou passar para vocês a forma errada, a forma que eu vejo dos caras que são grandes, os Big Sharks, e também um método que eu utilizei para me testar em cima do método utilizado pelas grandes empresas para estar verificando se realmente funciona, o que é melhor para cidade grande, cidade pequena. E tô aqui com o tablet também novamente. A forma que eu vejo errada de ser feita é o integrador que ele só vive na indicação, ele só espera indicação. Se não indicarem ele, ele não vai atrás de cliente nenhum, ele não faz um porta a porta, ele não coloca uma propaganda, ele não faz nada. O negócio dele é ter indicação. Geralmente, esse cara hoje em dia não é mais tão grande. Pensando no ambiente que a gente está aqui agora, em 2025, no nosso cenário, eu acredito que não tenha mais nenhum mesmo integrador grande que só viva de indicação. Eu particularmente não conheço mais nenhum. Todos se reajustaram para o método que eu vou passar agora para vocês. Geralmente esse cara também, que ele faz errado, ele possui um ponto comercial na cidade, em alguma avenida movimentada, algo do tipo, e ele espera que o cliente chegue até ele magicamente, uma bênção de Deus, pum, caia do céu um cliente perfeito para ele que vai fechar uma usina de 75 kW, 300 kW, porque geralmente vem esse cara que não tem um processo de vendas, também não sabe fazer usina de grupo A, então se tiver que colocar ali uma cabine de média, já acabou para ele. Então, é um cara que espera o cliente vir, espera a indicação acontecer. Se não for isso, poxa, não tem solução para ele. Também, ele geralmente, esse integrador, ele não está no digital. Ele pode ter até um Instagram ali, mas ele não sabe utilizar direito, não tem frequência de postagem, ou ele não entende como se comunicar, pelo menos, com a cidade dele pelo Instagram, para crescer o Instagram dele dentro da cidade. Ele não tem vendedores ou sócios também. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Ah, eu sou integrador, eu trabalho sozinho. Ah, eu não tenho um vendedor. Ah, eu não tenho um sócio. Porque eu acredito hoje que o cara que vende solar, ele pode muito bem contratar uma empresa como a minha, que faz uma consultoria completa de engenharia, projeto e instalação, e ele só vender. Aí ele vende por conta. Então ele coloca o próprio branding, a própria marca, ele cria a própria empresa e contrata uma empresa por trás para fazer o trabalho que ele teria sendo vendedor PJ, por exemplo, de um integrador qualquer, entendeu? Então ele se preocupa apenas em vender. E é uma forma muito simples. Mas eu acredito que para o cara conseguir crescer de verdade, ele precisa sim de sócios na área comercial, ele precisa sim de vendedores. É um passo a mais que ele precisa dar, mas que eu acredito que é substancial. Essas são as formas erradas que eu vejo o pessoal fazendo de noite. Sempre comunico muito bem e tenho tido, ao longo desses anos, muitos bons casos em que eu ajudei, em que eu fiz a consultoria com essas empresas para que elas crescessem e mudassem. Eu acredito ainda mais hoje, que já puxando um gancho nessa questão de vendedor ou sócio, eu acredito que é muito melhor você ter um sócio do que você ter um vendedor na área comercial hoje dentro da energia solar. Por quê? Você pode muito bem, em vez de ter um vendedor PJ, um representante que você vai dar ajuda de custo, etc., você pode pegar esse cara como sócio e falar para ele, bichão, bate no peito, é o seguinte, tudo que você vender, a gente divide pela metade do lucro líquido. Tudo. Você vendeu 100 mil de lucro líquido, 50 mil, 50 é seu. A empresa está aqui, a engenharia está aqui, tá tudo fazendo para você, tudo certo. 50 mil, 50 é seu. Por quê?
Porque quando o cara trabalha para uma empresa, ele falta, ele coloca atestado, ele inventa desculpa, ele faz corpo mole, porque ele vai ganhar uma ajudinha de custo às vezes, entendeu? Mas quando o cara trabalha para ele mesmo, ele se vê na posição de sócio, ele não atrasa, ele não falta, ele não dá desculpa, ele vai atrás, ele tenta achar soluções para conseguir vender mais, ele se empenha melhor com os clientes. E isso é uma coisa que eu vejo acontecendo para todo lado. Vários clientes meus seguiram essa dica na área de distribuição e todos eles deram certo com isso. E qual que é o método que eu mais vejo sendo utilizado que dá certo? Então, empresas grandes, os big sharks que eu falo, do mercado solar utilizam esses métodos que eu vou passar para você aqui. Geralmente, eles possuem vários canais de prospecção e atendimento. Então, ele está colocando propaganda no Meta, Facebook e Instagram, ele está fazendo feira, ele está comunicando pelo WhatsApp, ele está atendendo ligação, ele está com chamado o dia inteiro para clientes que comentaram na proposta, no anúncio deles. Para clientes antigos, ele também está ligando, mandando mensagem recorrentemente. Ele tem bons contatos com gerentes de banco. Então ele é um cara que trata bem um gerente do banco, conversa, comunica muito bem com esse cara. Porque muitas vezes é um cara que vai chegar alguém lá perguntando de energia solar, ele vai indicar. Ele também ajuda bastante nas questões de financiamento, entre rodar uma proposta ou não. Geralmente esses caras que são grandes, eles fazem muito bem o tráfego pago principalmente. Por quê? Porque você consegue utilizar o tráfego pago para atingir uma gama, uma escala maior de clientes. Então, para prospecção é ótimo. Mesmo que venham leads ruins, tem uma estratégia que eles usam, que eu utilizei também, que depois eu vou mostrar uns dados consolidados que eu fiz. Eu utilizei algumas estratégias também para realmente verificar e realmente deram certo, tá? Mas a questão do tráfego pago é fundamental hoje em dia, tá? O que eu vejo também acontecendo, clientes pequenos, integradores pequenos, não querem mais, eles não têm tanta vontade de visitar os clientes finais deles, o que eu acho que é uma errada muito grande. Porque a gente está fechando um negócio, geralmente, de 5, 10, 15, 30, 40 mil reais, e o cliente ele não vai investir, por exemplo, 5 mil reais em você, se ele não conseguir te ver. Não sai da minha cabeça isso. Ele não vai comprar de você, ele até pode comprar online. Ele até pode acreditar no seu produto, acreditar na sua solução, mas é o seguinte, alguém já visitou ele fisicamente, conversou com ele, tirou dúvidas, se mostrou presente, mas às vezes ele fechou com você porque o seu preço era melhor. Ou porque você é uma empresa muito grande da sua região e você fez um preço bacana mesmo sem visitar ele. O preço maior nunca vence sem visita. Também são clientes, esses grandes integradores também, eles têm um bom processo de vendas, eles entendem o que é um funil de vendas, um CRM, eles prospectam, ativam o cliente, geram interesse, eles levam o cliente para o fechamento, fecham com clientes, entregam um bom pós-vendas. Esse cliente pode até gerar uma indicação de um modelo também que eu vou falar para vocês aqui em sequência, mas eles têm consolidado com a equipe de vendas um bom processo de vendas. Eles não deixam o cliente escapar. E quando escapa, eles querem saber o porquê o cliente escapou, qual foi a motivação, qual foi a falta que a empresa teve para que o cliente não fechasse com eles. Aí eles pegam esse problema, poxa, faltou visita, faltou preço, era o produto que o cliente não queria, eu não entendi o cliente, o cliente fechou com outro que era parente dele. Para daí eles incluírem isso no seu processo. Então eles modificam o processo com base no que está acontecendo nas negativas para conseguir melhorar a sua conversão de vendas. Por quê? Porque um problema, uma venda não feita, fala muito mais para você sobre o seu processo do que uma venda feita. Essa ideia é poderosíssimo, tá? Geralmente também, esses big sharks, essas grandes empresas, elas têm um canal de indicações promocionado, uma promoção de indicações. Eu já vi mais agressivas e menos agressivas. A mais agressiva que eu vi foi
o cliente fechava o negócio com a empresa e era indicado pela empresa que esse cliente se tornasse um sócio. Então, entra novamente. Isso aí também foi em base daqueles representantes PJs, né? Que era o seguinte: você comprou comigo? Beleza, agora você está candidato, você está autorizado a vender por nós, a nos indicar, fazer esses fechamentos. Lógico, geralmente eles só indicavam o cliente e algum vendedor da empresa iria fechar o negócio. Aí a comissão era menor. Mas nesse programa de indicação de sociedade, o cliente também tirava parte do lucro líquido, uma porcentagem. 40%, 30%, 25%, 20%, depende da forma que ele se envolvia. Que daí o lucro líquido era dividido entre o vendedor, que era o closer, e o cliente indicador. Então, por exemplo, eu só indiquei o cliente, eu indiquei minha mãe para fechar negócio, ela foi lá e fechou. 25% do cliente, 25% do vendedor, 50% da empresa. Que não fica 50%, a gente sabe, né? Tira engenharia, tira custos operacionais, etc. Quando a gente fala de lucro líquido, isso já é descontado geralmente, mas sempre sobra um custo não contabilizado para a empresa. Outra coisa também, os Big Sharks, as grandes empresas de energia solar, elas geram bastante valor para os seus clientes finais. E o que eu digo quando elas geram valor? Geralmente está relacionado a vender economia. Os clientes não vendem produtos, esses Big Sharks. Eu falo clientes porque eles são os meus clientes, mas para vocês são os seus concorrentes, né? Eles vendem economia. O que é vender economia? Eu vendo para o meu cliente que a conta dele vai vir R$300 a menos. Essa é a minha venda. Esses R$300 a menos vai gerar o payback para ele do valor investido. Não é o urubu do Pix, tá? Não investe 500 e ganha 5 mil, mas parece muito. Realmente, vender economia é uma nova forma de visão que você pode dar para o seu produto. Às vezes você fica vendendo um gerador solar, kit fotovoltaico, as placas solar, mas você não vende economia. E é o principal, vender economia. Lógico, é um grande risco você vender economia, porque se a economia não for gerada, o seu produto é defeituoso. Então você tem que ficar bem esperto quando você faz isso, tá? Bem dimensionado, com um prazo bem definido e com o cliente bem satisfeito. Esses são alguns pontos que eu vejo os Big Sharks trabalhando em cima e que sempre dão certo. É a alma do negócio. É vender economia, gerar valor, ter um canal de indicações promocionado, possuir um processo de vendas, fazer visita constante aos clientes, tráfego pago, um bom contato com os gerentes de bancos. Lógico, são stakeholders do projeto, são as partes interessadas. Fazer feiras e eventos, essencial, se mostrar a cara, mostrar o poder da empresa, a quantidade de funcionários. E também possuir bons canais de atendimento, vários canais de atendimento e prospecção. O que é um canal de atendimento? Não é só WhatsApp, não é só Telegram, não é só ligação. É um banner que você coloca no banco. É um adesivo que você coloca numa loja de nutrição animal com uma mensagem, com um marketing específico para aquele nicho, que vai naquela loja de nutrição animal, que vai para aquela loja de beleza, que vai na barbearia. Entendeu? Então, são vários canais de atendimento, de prospecção que você pode ter, certo? E agora eu vou passar para uma área que é o seguinte, um tópico que é o seguinte, que foi o método que eu utilizei, porque eu testei isso na prática, para verificar quais que eram as formas, vendo esses tópicos, né, que eu falei agora, que mais vendiam e as que menos vendiam. Das que mais vendiam, o que eu vi? Tráfego pago. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Tráfego pago é muito melhor se utilizado em cidades grandes do que em cidades pequenas. Isso eu testei, comprovei. Por A mais B, fiquei mais de 2 meses rodando tráfego pago. Você consegue delimitar as regiões ali dentro do Metas, né? No Facebook Business. E dentro das cidades grandes,
Aqui eu utilizei na minha região Maringá, Londrina e Curitiba, que são as 3 maiores cidades do Paraná. Eu tive muito mais conversas pelo WhatsApp do que quando eu estava com promoções apenas em cidades pequenas. E isso, quando eu estava em cidades pequenas, não era uma, duas cidades pequenas, pegava de 15 cidades pequenas. Então pegava em várias cidades com 10, 15, 100 mil habitantes para baixo, praticamente 100 mil habitantes para baixo, e o número de conversas geradas era muito pequeno, então era um valor gasto muito grande para poucas conversas, perto do que eu tive resultado em cidades grandes. Que, por exemplo, só em Maringá, em uma propaganda de uma semana, eu tive mais de 10 conversas. Então, foi muito bem mais aproveitado o marketing online dentro de cidades grandes, grandes centros urbanos, tá? Em cidades pequenas, o que eu verifico que acontece e que dá muito certo? Você ter formas de marketing físicas. O que são essas formas de marketing físicas? Olha, banners, promoções em bancos, feiras, você ter adesivagem em comércios, você colocar outdoors e você parar o carro da empresa no meio de uma praça, colocar um som, fazer algum tipo de eventinho ali, fazer alguma coisa, entendeu? Chamando os clientes. Para a cidade pequena, isso é muito melhor, porque a cidade pequena é muito mais da desconfiança. Então, você ter alguém ali que está cara a cara conversando com você gera muito mais engajamento por parte do cliente, né? Então, tem essas duas diferenças da forma de tráfego. Tráfego pago, cidades grandes, tráfego físico, propaganda física, marketing físico, panfletagens, etc., em cidades pequenas. Dentro dos nichos também que eu utilizei, é o seguinte: eu rodei propagandas com só mulheres, propagandas com só homens, com entre 18 a 35, 35 a 65, geral, dos dois sexos, né? E eu obtive o seguinte resultado: homens são muito mais difíceis de enviar mensagens pela propaganda do que mulheres. Mulheres, ó, o nicho que eu mais tive conversas, tá? Que teve um custo por clique mais barato foi mulheres com 35 anos mais. Então, qualquer idade, acima de 35 anos, geralmente já são mulheres casadas, que têm uma vida um pouco mais estabelecida, estabilizada, não que quem tem abaixo não possa ter, não é isso, mas eu notei que são um nicho que mais chama no WhatsApp. É o que mais compensa. E dentro disso, eu fiz os testes do processo de atendimento. Então eu defini tráfego pago para cidades grandes, tráfego físico para cidades pequenas. Nicho, mulheres 35 mais, muitas conversas. E é o seguinte, só mandar mensagem não adiantava. Não adianta. Quando eu peguei esses leads, você é da onde? Vamos fazer um orçamento? Vamos conversar um pouquinho? A pessoa passava o endereço dela e você falava, amanhã posso ir aí. Sempre rápido. Se conseguir no mesmo dia, ótimo. Ou no próximo dia ou 2 dias depois, porque você não pode deixar o fogo apagar. Então, quanto antes, melhor, porque é a vontade da pessoa de comprar. Às vezes ela está com vontade de comprar porque naquele momento ela tem dinheiro. Se você espera uma semana, ela pode gastar dinheiro com outra coisa. Então é o seguinte, a visita o quanto antes para levar o orçamento gerou vendas. Realmente, era só testes para mim, eu realmente disponibilizei do meu dinheiro para mim testar esses métodos, para verificar, porque eu pretendo lançar um curso sobre isso no futuro. Mas realmente deu certo fazer visitas. Eu conseguir, sem vontade mesmo, assim, tipo assim, não estava querendo muito vender, era só mais um teste para verificar. E as clientes que eu visitei, eu vendi. Por quê? Por que eu vendi para as clientes que eu visitei e não vendi para as clientes que eu não visitei? Porque as clientes que eu visitei, eu conheci os maridos, eu conheci a família, eu conversei, eu tirei dúvidas, eu gerei valor. Eu levei a proposta nesse tablet aqui, que eu gosto de levar a proposta em PDF, para ir marcando
e a cliente ir falando o que ela tem vontade de colocar mais na casa, o que ela vai desejar mais na casa, e ir calculando esse gerador para a cliente no momento, mostrando que eu sei, entendeu? Ir se relacionando ali, e isso gerou muito mais vendas. Eu fiz praticamente ali, vamos falar assim, eu tive uma conversão das 10 clientes que eu visitei, 8 fecharam comigo. Teve uma alta taxa de fechamento, porque a cliente se mostrou interessada pela propaganda, eu visitei ela, mostrei uma boa taxa, um bom preço, um bom orçamento, mostrei um know-how, mostrei valores, e ela gostou e fechou. Mas ela não fecha sozinha. Por isso que nas mensagens as clientes fechavam muito pouco. As clientes fechavam muito pouco. Na verdade, eu não tive nenhum fechamento. Para falar muito pouco, não foi nenhum fechamento por conversa. Por quê? Porque você não conheceu a família, porque você não gerou valor, por causa que você não teve nada ali de relacionamento. Mesmo que você seja muito bom, tenha o melhor preço, eu não consegui nenhum fechamento online. Apenas com as clientes que eu visitei. Então, assim, são bons pontos e principalmente como que foi as minhas visitas com os clientes, tá? Porque eu acho que esse roteiro de visita ele indica muito sobre o que você vai fazer. Eu sempre visito com o tablet. Por quê? Com o tablet eu já consigo acessar a minha planilha de orçamento, eu já consigo entrar no site do meu fornecedor, já verifico o preço do kit, já verifico o preço que vai custar a instalação e engenharia, junto com os materiais elétricos. Eu já subo com o drone, tiro uma foto do telhado, uso o Canva, mostro para a cliente em cima da foto do telhado retirada como que vai ficar o layout dos painéis. Com o layout dos painéis, a cliente já gera um desejo, porque é visível para ela como que vai ficar o sistema. E essa imaginação vende muito. Então, eu já mostrei para o cliente como vai ficar, mostrei um know-how, entendi a necessidade do cliente ponto a ponto, o que ela vai colocar mais, o que vai tirar, o que vai mudar na casa, qual telhado que é melhor, se tem que colocar uma placa mais, uma placa menos, porque às vezes é um telhado para o leste, um telhado para o norte. Então, essa gama de atendimento gerou essas vendas, que foi muito positivo. Muitas vezes o cliente não fechou no dia, mas ele passou uma semaninha e ele fechou. Interessante também que com o tablet, ou você leva o notebook, também não tem problema nenhum. Eu acho o tablet mais acessível, mais simples para o vendedor utilizar, para ele poder nos locais. Você consegue já rodar um financiamento na hora. Já pré-simular para o seu cliente um financiamento. Então, o cliente, eu tenho vontade de financiar. Não, já vamos ver como que fica o financiamento aqui. Muitas vezes o cliente tem medo de te mandar a documentação dele. Ele é receoso. Mas na hora, você vai lá, joga os dados que ele te fala de cabeça, sobe na plataforma, BV, Losango, Sol Agora, Sol Fácil, etc. As financeiras mais simples, né, mais rápidas. E já obtém, às vezes, uma aprovação no mesmo dia. Uma dessas 8 clientes teve aprovação em 15 minutos, ela já fechou com o cliente e já lançamos para cima. Já compramos o kit no mesmo dia, tipo assim, não no mesmo dia, mas já fechamos o contrato, tudo certinho já. Contrato online também assinado pelo tablet. Tudo muito simples, rápido, prático, feito, sem problema nenhum. Então, eu acredito que essa metodologia pro integrador funciona muito mais do que outras. Aí essas clientes agora, elas estão no programa de indicações, onde elas vão, a partir de agora, poder indicar e também ganhar dinheiro com isso. Como que ela vai poder negar uma promoção tão boa? Onde simplesmente de indicar e esse cliente fechar, você já consegue ganhar um dinheirinho. É muito bom. Entende? Então são vários pontos assim que eu queria trazer hoje. São pontos simples, né? Acho que nada muito complexo. É mais uma compilação de pontos que eu vejo serem executados e que é legal para trazer, às vezes, uma abertura na mente, porque você pensa, nossa, às vezes eu não estava fazendo isso.
Ou você queria testar o tráfego pago, mas custa dinheiro, por exemplo, gastei quase R$ 1.000 para fazer esses testes nesses 2 meses, e, e você não tem esse dinheiro para desembolsar assim, mas você queria saber como que era. E agora, mesmo que na sua região pode ser diferente, porque eu fiz aqui no Paraná, às vezes em São Paulo, homens podem chamar muito mais no WhatsApp. Em Minas Gerais pode ser outro nicho, idades, etc. E isso é interessante para você ter, com base nisso, o pensamento do seguinte: é possível e eu vou tentar, entendeu? Então saia dessa, abra os caminhos, pega uma empresa legal de consultoria, como a X, para a gente conseguir te ajudar da melhor forma possível. E com isso você aumentar suas vendas, aumentar a qualidade dos seus projetos e também baratear seus custos. Beleza? Por enquanto era isso, integrador. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.